Olá, boa noite. Mais uma semana de gerando conteúdo. Essa semana tá recheada de informação e conhecimento. Bom, para quem ainda não conhece o nosso canal, ele é um canal que tenta transmitir um pouquinho mais de conhecimento e informação sobre saúde e bem-estar. De segunda a quinta, nós entrevistamos especialistas das mais diversas áreas e a gente sempre tenta debater um pouquinho, tirar algumas dúvidas sobre algum assunto que é sobre saúde, beleza, bem-estar. Fique à vontade, acho que a nossa convidada de hoje já deve estar conectando também. É beleza pura, é dúvida sobre como a gente se sente mais bonita. Oi, doutora. Oi, Aline, tudo Tudo bem? bem? Tudo. Estava comentando para o pessoal que o assunto de hoje é um assunto que eu acho que é para a gente ficar se sentindo cada vez melhor, cada vez mais bonito, tirar dúvidas, né, que são Aqui ajustando os recorrentes no teu filtrinhos. consultório. Ajeita, eu coloquei Vai um ficar aqui bonita nos aqui, ó. Vamos ver o Fica jeitinho de ficar bem? bonita. Ó, gostei. Ah, claro, a gente vai falar sobre pele, sobre ficar bonita, a gente tem que estar legal, né, Aline? Tem que se sentir bem, né? Exatamente. Ó, eu vou te apresentar e depois acho que a gente começa a conversar devagarinho com o pessoal, assim que o pessoal vai entrando, vai encaminhando a live também para os amigos, para as amigas. Ó, Isso a aí. doutora Natália Porciúncula é dermatologista aqui em Florianópolis. Muito obrigada por estares conosco essa noite para transmitir um pouquinho. Ó, já estão dizendo aqui que tu já és linda. Ah, obrigada. Ai, ai. Doutora Natália, eu acho que a ideia da live vai ser trocar um pouco de informação daquilo que é recorrente no teu consultório. Eu acho que aquelas dúvidas que são gerais, que sempre estão norteando aquela tua agenda lotada. Exatamente, Aline. Eu quero agradecer, antes de mais nada, o convite. É uma honra e sempre uma alegria falar de dermatologia, né? Não é à toa que foi a profissão que eu escolhi. Eu amo o assunto, tudo que envolve dermatologia e estou sempre à disposição para a gente conversar e compartilhar um pouquinho desse mundo que é tão gigante, desperta tanta curiosidade. Eu tenho certeza que todo mundo tem um pouquinho de dúvida aí com relação à dermatologia e a gente vai tentar aí nos próximos minutos conversar aí sobre o que é mais comum, o que aparece, o que é comum no meu dia a dia, e também que provavelmente são dúvidas comuns aí a quem está nos assistindo também. Doutora, quem quiser nos mandar pergunta, questionamentos, podem ficar à vontade, né? A gente vai tentar ajudar, né? Exatamente. Vão ser Ó, vou muito começar. bem-vindas, Desculpa. por sinal. Não, fica à É, vontade. ó, vou começar aqui questionando uma coisa. Normalmente, chega no teu consultório com aquele, né? Doutora, meu cabelo tá caindo muito. Eu vou ficar careca? Então, né, Aline, essa é uma queixa muito comum no consultório da dermatologia e agora, em função da epidemia, né, a quarentena, que todo mundo ficou muito estressado, foi uma queixa muito prevalente, realmente, muito recorrente no meu dia a dia. Uma coisa com relação à queda de cabelo, né? A queda de cabelo é algo muito amplo, né? Na verdade, é um sintoma que é comum a várias, digamos, várias doenças dentro da dermatologia. E a gente, de maneira didática, Aline, a gente mais ou menos divide as quedas de cabelo em dois tipos, tá? Em um que a gente chama de cicatriciais e não cicatriciais. O que é isso? Tá? As doenças cicatriciais, né, as quedas de cabelo cicatriciais, o folículo, que é a estrutura que produz o fiozinho de cabelo, que é nada mais é que um mini órgão que fica dentro da nossa pele, ele é substituído, tá, por uma cicatriz. É como se ele morresse e ali o cabelinho não vai voltar mais. E existe as quedas de cabelo que a gente chama de não cicatriciais, ou seja, o cabelinho vai cair, mas o folículo, que é o produtor daquela haste, ele está lá vivo, ele está lá funcionante, basta nós identificarmos a causa da queda, que provavelmente uma nova haste vai surgir ali naquele folículo.
Felizmente, a boa notícia com relação a isso é que a grande maioria das quedas de cabelo são das não cicatriciais, tá? Então, a gente pode já de antever que provavelmente se a pessoa está notando o cabelo cair, provavelmente essa é uma causa que ela é reversível, ou seja, a gente pode realmente tratar e o cabelo, a pessoa não vai ficar careca. Tá. Doutora, eu só fico bronzeada se eu pego o sol do meio-dia. Se eu não pegar o do meio-dia, eu não fico. O que eu devo fazer? Dermatologicamente falando, não bronzear. Porque assim, ó, eu sei, né? A gente sabe que culturalmente a questão do bronze, ele tem uma conotação assim estética, de beleza. Muitas pessoas remetem o bronzeado à saúde, tá? O que não era visto antigamente, né? A gente vê que séculos atrás a beleza era ter uma pele extremamente branca, né? E agora, depois da década de 80, se estabeleceu esse padrão cultural de que beleza, o bronzeado traduz lazer, traduz saúde, ar livre, e portanto as pessoas têm esse desejo da pele bronzeada. Mas, sob o ponto de vista de dermatologia, né, o bronzeado, Aline, ele nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, por incrível que pareça, tá, nós temos uma célula dentro da nossa pele que se chama melanócito. E o nome dele, mais ou menos, traduz o que ele faz. Ele faz produção de melanina. E a nossa melanina, que todo mundo já conhece, é um pigmento, né, que ele tem a principal função de proteção do DNA das nossas células. Então, toda vez que a gente pega sol, as nossas células entendem, né, que a radiação ultravioleta está agredindo elas, né? Várias alterações começam a acontecer nas nossas células e elas começam a falar para o melanócito: olha, produz melanina, eu preciso de proteção. E a gente bronzeia. Então, o ato de bronzear é um ato de mecanismo de defesa do nosso corpo contra os raios ultravioleta. Então, assim, se a gente entende que a pessoa está bronzeando, a gente entende que ela está gastando, está usando, né, esse mecanismo de defesa para se proteger, senão acho que está sendo agredida. Então, hoje em dia, assim, né, a gente vai ser extremamente certinho com relação às recomendações. A recomendação é que realmente a pessoa não esteja bronzeada. Tá? Então, mas assim, como não vou aqui também falar que a pessoa não pode se bronzear, sendo que eu sei que meus pacientes e muitas pessoas vão querer estar com a pele bronzeada, então vamos adaptar a situação. Eu tenho uma saída para quem quer um bronzeado saudável. A saída, que é uma saída muito estimulada pelos dermatologistas, é o uso dos autobronzeadores. Já ouviu falar, Aline? Sim, eu acho que é menos agressão, tu consegue fazer em casa todos os dias, à noite, não precisa estar no sol. Exatamente. O que acontece? Os autobronzeadores são cremes que são colocados na superfície da pele, tá? E lá vai se estabelecer uma reação com o extrato córneo, que é o extrato mais superficial da nossa pele, e esse extrato córneo ele vai ganhar uma cor alaranjada, amarronada. E isso dá um aspecto de bronzeado, isso não agride a pele, tá? Não vai ter não vai ter produção de melanina, mas vai ser um pigmento totalmente saudável. Tá aí que daqui a um tempo vai descamar, porque como ele é feito na camada mais superficial da pele, então a pessoa tem que ficar usando o autobronzeador, mas é o que não tem problema. Só sabendo identificar, né, usar um produto bacana, sabendo aplicar certinho, eu aposto que o resultado vai ser muito bom. Melhor que tomar o sol do meio-dia. Muito melhor. Ó, doutora, teve um questionamento aqui, ó. Tive Covid grave e notei o surgimento de coceiras generalizadas, inclusive no couro cabeludo, além do surgimento de vários furúnculos. Pergunto se chegou queixas desse tipo no teu consultório. Sim, tá. A gente sabe, tá, que existem hoje em dia alterações associadas ao Covid. A gente sabe que existem manifestações dermatológicas do Covid, inclusive pessoas que não tiveram sintomas nenhum, a não ser as manifestações na pele, tá? Que são as mais diversas. Conforme o tempo vai passando, os meses vão passando, a gente vai conhecendo inúmeras manifestações que podem acontecer na pele. O mais comum, tá, a título de curiosidade,
é o que a gente chama de exantema. É como se fosse um vermelhão, como se fosse, né, várias bolinhas avermelhadas, um aspecto rendilhado. Então essa é a alteração mais comum, mas diversas outras já foram descritas. Também temos que considerar, tá, que algumas vezes não é uma alteração relacionada diretamente à doença, à Covid-19. Muitas vezes também são alterações secundárias a medicamentos que foram utilizados, né, se a pessoa fez uso de algum medicamento. A gente sabe que a pessoa, quando ela fica doente, debilitada, ela fica com uma suscetibilidade maior a outras doenças, a outras infecções, como furúnculos, como doenças fúngicas. Então, assim, tem relação, sim, pode ter uma relação direta ou pode ter uma relação secundária, né? Ser uma relação a fato da pessoa ter ficado debilitada ou ter feito de uso de algum medicamento. Tá. Doutora Natália, eu não tenho saído de casa, fico só trabalhando de home office, estou de quarentena total. Eu devo usar protetor solar? Então, sim, a resposta é sim. Por que razão, tá? Parece estranho eu dizer assim, protetor solar dentro de casa, meu Deus. Por quê? Tá? Eu vou dar alguns argumentos para justificar isso. Então, assim, primeiro, tá? Que hoje em dia o uso do filtro solar é recomendado que ele seja diário, tá? Então, assim, a gente houve o desenvolvimento dos filtros solares, Aline, inicialmente, porque as pessoas cansaram de ficar queimadas, né? De se torrar, de ficar ardidas, bolhas, tá? Só que com os anos foi se conhecendo o efeito acumulativo da radiação ultravioleta. Ou seja, todo o sol, em curtas palavras, todo o sol que a nossa pele pega, a pele não esquece. Desde a infância, adolescência, vida adulta, é como se fosse um copinho que vai enchendo, um copo de água que vai enchendo. Tá? Então toda a radiação vai sendo acumulada. E quando o copinho começa a transbordar, essas alterações começam a ficar evidentes. Como, por exemplo, manchas, rugas e até câncer de pele. Então, hoje em dia, tudo que você conseguir poupar de efeito acumulativo dessa radiação, você vai estar trazendo um benefício à sua pele e preservando ela. Então, hoje em dia, realmente a recomendação é diária. Mas em casa, por quê? Duas coisas. Primeiro, porque você vai estar fazendo, digamos assim, se habituando, né? Automatizando o fato de usar filtro solar, tá? É a mesma questão, assim, do escovar os dentes, né? O escovar os dentes é todos os dias. A gente faz isso para prevenir diversas doenças, né, orais. O protetor solar também. Então, assim, a gente tem que se habituar, criar rotina mesmo de usar protetor todos os dias. E a segunda questão é que a gente sabe que a radiação ultravioleta, ela é uma radiação que ela não está só presente na parte luminosa, né? Quando está claro, quando o raio solar está batendo diretamente na gente, né? A gente sabe que a radiação ultravioleta é uma energia invisível, tá? Que é diferente de luz, da luminosidade. Claro que quanto mais luminosidade tiver, maior radiação, mas nem sempre você pode considerar que eu estou dentro de casa que não tem radiação. Tem sim, atravessa as janelas, atravessa o vidro do carro. Então, hoje em dia, a recomendação realmente é para uso diário, pela questão de se habituar a usar diariamente, né? Criar essa rotina, esse hábito que é saudável, e prevenir a radiação que mesmo que em baixa quantidade existe sim dentro de casa. E atenção especial, principalmente para pessoas que já têm doenças de pele estabelecidas, né? Que qualquer quantidade de radiação a mais pode ser prejudicial, como por exemplo melasma, como por exemplo doenças pré-cancerígenas, né? Que a gente chama de ceratoses solares, melanoses solares. Então essas são pessoas que têm que dar uma atençãozinha aí redobrada na pele. Tá. Doutora, falando em melasma, o melasma ele tem cura? Pois é, vou dar uma notícia ruim, tá? Que não, né? O melasma ali não tem cura. Hoje em dia ele é considerado uma doença crônica, tá? Mas, não vamos se desesperar aí, quem tem melasma. O melasma, ele é uma doença que tem controle, tá? Então a gente consegue fazer com que a pessoa fique com uma pele com um aspecto uniforme, tá? Com um aspecto saudável, sem a mancha, mas sempre mantendo os cuidados, que, digamos, se houver algum deslize, essa mancha ela pode retornar. Tá? Claro que há casos de pessoas que conseguiram controlar muito bem e depois praticamente, né, dizem que não tem o melasma, mas provavelmente ali se houver uma exposição exagerada à radiação, pode ser que essa mancha se manifeste novamente.
Então, ainda há coisas dentro da medicina, da dermatologia, que ainda tem lacunas a serem preenchidas. Tá? Com relação ao melasma, é uma dessas doenças que a gente está cada vez aparecendo novidades, 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 se conhecendo mais sobre essa doença. É considerada uma das manchas mais difíceis de controlar, tá? Dentro da dermatologia, mas ela tem controle e, com certeza, a pessoa que se habitua aí a usar as coisas é simples, não é muito complexo. Se habitua a ter os cuidados, vai conseguir controlar seu melasma com certeza e ficar com o aspecto aí de pele que deseja. Doutora Natália, quando eu era pequena, parecia umas manchinhas brancas na minha unha. Minha avó dizia que cada manchinha era uma mentirinha que eu tinha contado e ficava na unha. Doutora, o que significa essas manchinhas que às vezes aparecem nas unhas? Ah, é verdade, Aline, muito boa. Tem diversas lendas com relação às manchinhas brancas. Então, assim, ó, na verdade, essas manchas brancas, elas podem ser manifestações de diversas coisas, né? Então, assim, várias dessas perguntas que você está me fazendo, eu não tenho uma única resposta, mas eu vou dizer algumas das possíveis respostas, tá? Então, sim, essa alteração, né, essas manchinhas brancas que podem aparecer nas unhas, elas podem traduzir algumas doenças, como alterações de vitaminas, alterações hormonais, tá? Principalmente sim, em grande quantidade, em vários dedos. Então, doenças como dermatite atópica também. Enfim, existem várias alterações que podem manifestar nessas manchinhas brancas. Só que a mais comum, tá, são microtraumas, né? Microtraumas na cutícula. A gente sabe que essa pelezinha que fica próxima à unha, essa pele é onde tem as células que fabricam a unha, né? Que fazem a unha. Então, eu brinco assim com meus pacientes quando eu vou explicar isso. A unha é como se fosse uma folhinha e a impressora é a matriz. Toda vez que você machuca, dá uma pancada nessa impressora, ela vai imprimir um pouco errado essa unha. Então, ela pode imprimir, digamos assim, de uma maneira falhada, a pessoa fica com uma ondinha na unha, ela pode ficar com uma manchinha, e isso não traduzir doença alguma, apenas a pessoa teve ali um machucado, tirou a cutícula, inflamou, né, apertou o dedinho e manifestou como aquela partezinha branca na unha. Então, assim, como existem muitas possibilidades, tá? Se é algo eventual, uma unha, eu diria assim para a pessoa se despreocupar, a não ser que venha acompanhada, né, de mais alterações ou em muita quantidade. Tá. Falando de dermatite, doutora, explica para nós um pouquinho. Existe a atópica, seborreica e Existe a de quantas são? contato, na verdade existem milhares de dermatite. Mas Tá. assim, eu vou como falar aqui brevemente de duas muito comuns, principalmente nessa época do ano, tá? Que com certeza alguém aqui que está nos assistindo tem, que é a dermatite atópica e a dermatite seborreica. Tá. De maneira assim, bem simples, que eu também gosto de explicar no meu consultório, eu recebo muito paciente com dermatite atópica. Né? Quem tem dermatite atópica é aquela pessoa que tem a pele mais seca. Falhou aqui um pouquinho, que Acho que caiu. eu tô Voltou. com. Voltou. Voltou. Quem tem dermatite atópica é aquela pessoa que tem a pele mais sequinha, tá? Tem a pele mais ressecada. E que costuma ter, principalmente nas épocas de inverno, tá? Que o ambiente fica mais seco, que a pessoa toma banho mais quente, começa a ter coceira pelo corpo, principalmente em área de dobras. Então, aqui na área da dobra do braço, na dobrinha da perna, na barriga, na parte anterior aqui das pernas, nas canelas, tá? Que são partes naturalmente mais secas, e que a pessoa tem, assim, às vezes desde a infância. Eu tenho desde criança, eu tenho crises de coceira nesses locais. A dermatite atópica é como se a pessoa não fabricasse de maneira eficaz a barreira da pele. Né? Então, a nossa pele ela é composta de várias moléculas e aí a pessoa tem uma certa deficiência na formação dessa barreira. E aí ela fica mais suscetível a ter alergia às coisas que estão ao nosso redor, a poeira, perfume, a tinta. Então, assim, a dermatite atópica ela não é uma alergia específica, a pessoa não tem uma alergia a determinada coisa, na verdade ela é hipersensível a tudo. Então, a pessoa que tem dermatite atópica, e essa é a dica, não só para quem tem dermatite atópica, para todo mundo, né? Usar hidratantes, né? Hidratantes são de uso diário, eles vão ajudar a fazer essa barreira na nossa pele, protegendo. Na verdade, a gente está cercado por milhares de coisas, a gente está cercado por micro-organismos, a gente está cercado por alergênicos, por pólen, por poeira, por poluição, e tudo isso tem o potencial de irritar
a pele. Quando a gente usa o hidratante, a gente faz uma barreirinha e ajuda. A pessoa que tem dermatite atópica tem que usar mais ainda, né, para prevenir. Agora, a dermatite seborreica é uma outra coisa que é muito comum, e mais comum ainda que a dermatite atópica, que é a tal da caspa, né? Que muita gente tem a caspa e nem sabia que isso é a dermatite seborreica. A caspinha é uma das manifestações da dermatite e ela pode dar não só no couro cabeludo, onde é mais comum, mas também nas sobrancelhas, também aqui ao redor do nariz, nos homens que têm pelos também aqui na região do peitoral, onde tem pelo pode ter a dermatite. E ela é uma alteração, a dermatite significa alergia da pele, seborreica em áreas de oleosidade, relacionada à oleosidade. Então, a pessoa é hipersensível nessas áreas de oleosidade, né? Então, começa a ter por períodos, coceira, descamação, né, a caspa. E principalmente agora no inverno, tá? Também acaba manifestando um pouco mais, banho quente pior assim. E também a dermatite, tanto atópica quanto a seborreica, ela está relacionada a estresse, como muitas coisas na dermatologia. Então, se a pessoa nota agora, tô mais estressado, tô notando que tô com mais caspa, tem relação isso? Sim, tem relação sim. Tá, achei o máximo de dizer isso. Tem relação com água quente? Tem. Já respondeu um questionamento que deve ser diário, se a água quente realmente pode aumentar, né? Doutora Pode. Natália, vamos resumir mais ou menos para que serve cada coisa, que eu acho que toda mulher já quis, já fez, já procurou. Para que serve a luz pulsada? Então, a luz pulsada, ela é, digamos, multifuncional. Na verdade, ela serve para várias coisas. Então, tá, existem cientistas que descobriram que a luz, né, quando ela é emitida em determinado feixe, tá, então a gente tem ondas de luz, tá, a gente tem vários comprimentos de onda de luz. Então, foi descoberto que determinados feixes de luz têm uma afinidade, um alvo específico. Como assim? Traduzindo. Se descobriu que determinado comprimento de onda ele tem uma especificidade para pigmento, né? Então, assim, a gente sabe que existem alguns feixes de luz que têm afinidade por pigmento vermelho, tem determinados feixes de luz que têm afinidade por pigmento marrom, que é o da melanina. Tem determinados feixes que têm afinidade que a gente chama por água, e a nossa pele é composta por água. Então, toda vez que a gente faz a luz pulsada, a gente vai determinar um alvo. Então, por exemplo, eu tenho manchinhas na pele, eu tenho manchas marrons, eu peguei muito sol, ou eu tenho sardinhas desde a infância e começaram a ficar mais escuras, e eu comecei a ficar com a pele muito manchada. O que a gente pode fazer? A gente pode ajustar esse aparelho de luz pulsada, tá? Para fazer um alvo na mancha e a gente vai passar o aparelho e ele vai fazer uma destruição daquela área que está manchada. E a pessoa vai fazer umas casquinhas, esse pigmento vai ser reabsorvido e a pessoa tem as suas manchas tratadas. Da mesma forma, tem algumas pessoas que têm o quê? Muitos vasinhos na pele, né? Ou a pele mais avermelhada. A gente vê isso muito em pessoas que têm acne, pessoas que têm rosácea, né? Que vai ficando com as bochechas rosinhas, pessoas que têm alteração de sol, vai ficando com o rosto mais avermelhado. Então a gente pode fazer o quê? Ajustar o laser, a luz pulsada, perdão, para fazer como alvo esse pigmento avermelhado. E a pessoa tem uma melhora, então, dos vasinhos, uma melhora do aspecto de rosácea. Então, da mesma maneira, a gente pode ajustar o alvo como pelo, né, o pigmento do pelo, daí a gente tem um processo de depilação definitiva por luz pulsada. Então, a luz pulsada, ela é, digamos, coringa, serve para várias coisas. O que a gente deve saber é que existem vários aparelhos de luz pulsada, várias plataformas, e cada plataforma tem um potencial, uma capacidade. Então, assim, não é uma coisa que depende só de ser luz pulsada. Depende da potência do aparelho, depende de você, da pessoa, o resultado depende da pessoa que manuseia esse aparelho, saber usar, saber ajustar, saber o alvo certinho. E aí é por isso que a gente vê às vezes uma certa variedade. Eu vejo muitos pacientes que achando que fizeram às vezes e não tiveram resultado. A gente vê essa variação de resultados conforme, né, porque é uma coisa que depende de várias variáveis, mas é um tratamento muito, muito bom, muito, muito coringa, tá? E que eu passo bastante no consultório e essa época, por sinal, a época de inverno é uma época maravilhosa de fazer. Para fazer. Doutora, e o laser? O laser, ele funciona sobre o mesmo pensamento, mesma linha de pensamento.
Quando a gente fala de luz pulsada, na verdade, eu falei de comprimento de onda, a gente está falando em termos de tecnologia, a gente está falando de um feixe de luz, a gente está falando de um comprimento de onda, por exemplo, de 450 a 480 nanômetros. Então, quando a gente pega um feixe de luz, a gente tem um alvo, mas digamos que a luz pulsada, às vezes, ela não consegue ser tão específica para algumas coisas. Então, existem alterações, às vezes, que são muito sutis e que a gente precisa ser um pouquinho mais preciso, ter um alvo um pouco mais preciso. E é aí que entram os lasers. Os lasers, eles têm um comprimento de onda. Então, por exemplo, a gente tem um laser que se chama Hélio 2940. A gente tem um comprimento de onda de 2.940 nanômetros. A gente tem o 1064, que então é um feixe, a gente traduz isso para o comprimento de onda. E aí, dependendo desse laser, nesse comprimento de onda, a gente vai ter uma determinada ação dentro da nossa pele. Então, a gente tem aí, na verdade, assim, se existe um melhor, existe um pior, depende de qual é a alteração. Tem alterações que vão ser melhor tratadas pelo laser e tem alterações que vão ser muito bem melhor tratadas pela luz pulsada. Vai depender de qual é a alteração, qual é o tipo de pele da pessoa. Tá. E doutora, e preenchimento e botox? O botox é o queridinho, né? Aquela coisa viciante, né? Aquele líquidozinho dos deuses. Mas e preenchimento e botox? Uma pequena diferença, só para o pessoal que ainda não teve esse prazer de fazer um botox, que possa entender um pouquinho. Exatamente. Então, assim, para quem já faz, quem conhece, vai saber muito bem essa diferença, mas tem muita gente que tem curiosidade e às vezes até receio, né, dos procedimentos porque não conhece, não sabe o que é um botox, o que é um preenchimento de ácido hialurônico. Então, o botox, ele é um medicamento, na verdade o botox é o nome comercial, né, o laboratório que a Allergan que desenvolveu a toxina botulínica, a primeira toxina botulínica, botou o nome dele de botox. Mas hoje em dia a gente sabe que existem várias toxinas botulínicas no mercado. O que faz, né, a toxina botulínica? Ele é um medicamento que ele é aplicado com ação no músculo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai relaxar a musculatura. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um músculo aqui no meio do nosso rosto, no meio das sobrancelhas, que faz esse movimento de brabo, né? Ó, baixando aqui minhas sobrancelhas. Ele faz esse movimento do brabo. Se eu faço essa linha muito forte, a ponto de vincar a minha pele, a ponto de craquelar a minha pele nesse local, formando a famosa marca de expressão, a gente pode fazer o quê? Aplicar o medicamento nessa musculaturinha, fazendo com que ela relaxe, com que ela faça esse movimento de uma maneira mais suave, a ponto de não dobrar, amassar, quebrar a pele ali naquele local. Então, isso que o Botox é feito. Ele pode ser feito em vários músculozinhos do nosso rosto. Ele pode ser feito nesse músculo próximo dos olhos, que faz os pezinhos de galinha, no meio dos olhos, nesse músculo da testa, né, que faz essas linhas da testa. Então, o princípio do Botox é isso, é ele relaxar a musculatura. Tem muitas pessoas que têm medo, né, receio da perda da naturalidade, de ficar inexpressiva, de não fazer nenhuma expressão porque está com o músculo relaxado. Mas peraí, isso é dose dependente. Então, assim, se a gente coloca em muita quantidade, a pessoa vai ficar realmente paralisada, ela não vai mexer nada desse músculozinho. Mas se a gente coloca numa quantidade adequada, a pessoa vai preservar o seu movimento, tá? E, porém, de maneira mais sutil, né, mais natural, mais bela. Então o Botox ele é muito queridinho porque ele realmente dá esse efeito aí de descansado no rosto. Agora o preenchimento de ácido hialurônico, o que ele é? O ácido hialurônico é uma substância, uma molécula que é presente no nosso corpo, faz parte da pele, faz parte das juntas, das articulações, dos ossos. E ela é uma molécula que ela é sintetizada laboratoriamente em várias moléculas de ácido hialurônico e colocada dentro de uma seringuinha e isso ganha um formato de gel. O ácido hialurônico ele tem formatinho de gel. E esse gel é idêntico ao ácido hialurônico do nosso corpo. Então, por isso que ele é totalmente compatível, porém, também é totalmente reabsorvido, né? Ele é eliminado, ele tem uma durabilidade de um tempo apenas. E o ácido hialurônico, como o nome diz, ele preenche. Então, ele dá um enchimento. A gente vai preencher o quê? Tudo que tiver vazio, tudo que a gente quiser moldar. É como se eu brinco para explicar para os pacientes, é como se fosse uma massinha, tivesse um gelzinho moldável e que a gente coloca em áreas que a gente deseja preencher. Por exemplo, se a pessoa tem uma olheira funda,
aí não tem músculo, não tem, é uma profundidade, é um vão, é um fundinho, um degrauzinho que tem abaixo dos olhos. O Botox vai ter alguma ação ali? Nenhuma. O que ele vai fazer é o preenchimento de ácido hialurônico. Então, para olheiras, o tratamento é o preenchimento de ácido hialurônico, tá? Pessoas que desejam aumentar os lábios, tá? O Botox, ele aumenta? Não, não. O Botox, ele relaxa músculo. E aqui não tem nenhum músculo a ser relaxado. A gente tem que aumentar. Então, a gente faz, coloca o ácido hialurônico na quantidade que a gente deseja, molda e tem um lábiozinho ali preenchido. E hoje em dia a gente pode fazer o ácido hialurônico em diversas áreas do nosso corpo, do nosso rosto, como por exemplo, para fazer uma ancoragem, né, fazendo o efeito de levantar o rostinho, para tratar o bigode chinês, que é essa linha, que é esse vãozinho que também vai formando ao longo dos anos. Pessoas que têm um queixo pequeno, retraído, podem aumentar o volume do queixo, pode fazer o contorno do rosto para marcar a linha da mandíbula. Então, assim, os usos são os mais diversos, tá? Então, hoje em dia existem muitas possibilidades, mas basicamente, eu acho que deu para entender, né, Aline, a diferença do Botox para o ácido Deu, hialurônico. não deu, então agora, olha, a gente já começa a se olhar, já começa a dar, né? Meu Deus. Puxadinha na frente do espelho. Doutora Natália, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é importante frisar sempre a procura do paciente por um especialista que realmente entenda do que ele está fazendo, que ele tenha um conhecimento prévio, que ele use o material, né, e tenha equipamentos realmente para que consiga fazer um trabalho de excelência, né, doutora? Procura por um bom especialista. Acho que isso é importante a gente frisar, né? Bacana, Aline. Obrigada por essa lembrança que é tão importante. Eu converso sobre esses procedimentos de uma maneira a simplificar, né? Que as pessoas entendam o que é, o que está acontecendo, se familiarizarem. Eu acho que a informação, o conhecimento é fundamental para um tratamento seguro. Mas a gente também não pode deixar de comentar, né, que realmente esses procedimentos, eles são considerados invasivos, eles são feitos com injeções, com agulhas, né, e eles não são isentos de risco. Infelizmente, não são procedimentos assim que você pode fazer sem ter todos os cuidados necessários. Então, realmente são feitas injeções, a gente sabe que o nosso rosto tem inúmeros vasos importantes, tem inúmeros nervinhos, então a pessoa tem um extremo conhecimento de anatomia, do produto, das possíveis reações que podem acontecer, estar preparados para atenderem as intercorrências que possam acontecer são fundamentais. Porque tem intercorrências, tá, que são inerentes à qualidade técnica de quem aplica. Mas existem complicações que podem acontecer, como processos alérgicos, que às vezes não se pode antever. E você tem que estar realmente orientado e resguardado por um profissional que vai te dar essa cobertura, essa segurança, que por mais que algo possa acontecer, você vai estar seguro de que o seu problema vai ser resolvido. Doutora Natália, aqui já, ó, tô paciente aqui já dizendo minha dermato, show. Querida. Parabenizando a live. Acho que alguns amigos teus também colocaram uma carinha com coraçãozinho. Ó, muito bem explicado. Doutora Natália, eu quero super te agradecer por esses minutos. Acho que a gente conseguiu sanar um pouquinho da dúvida do mundo da dermatologia, daquilo que é diário, daquilo que a gente sempre escuta por aí, né? A gente, em grupo de amigas, a gente está sempre falando desses assuntos, desses cuidados. Ó, melhor dermatologista. Muito Querida, obrigada, oi, doutora Paty. Natália. Eu que agradeço o convite, fico aberta a próximas conversas. São assuntos inesgotáveis, Aline. Se a gente me deixar aqui contigo, Aline, a gente fica a noite inteira conversando de Fica. dermatologia. E vai ser um prazer. Fica assim, a live vai ficar aqui no GTV, vai ficar no podcast do Gerando Conteúdo também. Qualquer dúvida, eu vou deixar o Instagram da doutora Natália também marcado aqui. Sempre tem bastante informação lá, costuma botar bastante posts. Então, gente, fique à vontade, Obrigada. encaminha a live, né? Encaminha lá, vai ficar salva. E qualquer dúvida, a Aline vai deixar meu Instagram, a gente vai conversando. Tá bom? Um beijo, doutora. Beijo Muito grande. Tchau, tchau, obrigada. querida. Tchau, Até. tchau.